Olá, irmãos e irmãs, boa noite, um Feliz Natal, que você e sua família tenham um Natal repleto da graça de Jesus. Eu queria aqui, na verdade, não pregar, não é a minha intenção, mas eu quero apenas usar alguns minutos para lembrar o primeiro Natal, porque, afinal de contas, Natal tem a ver com Jesus. Embora a gente viva numa perspectiva muito mercadológica e muito consumista, é sempre bom lembrar que o centro do Natal é Jesus de Nazaré. Portanto, olhando para o relato do Evangelho, para perceber como foi o primeiro Natal, a gente encontra alguns personagens que estiveram presentes nesse Natal e alguns personagens que não estiveram presentes nesse Natal. E eu quero utilizar essa descrição desses personagens como modelos de caminhada. Modelo de caminhada rumo a Jesus de Nazaré ou um modelo de caminhada rumo a outros destinos distantes de Jesus de Nazaré. Então eu queria primeiro dizer quem estava presente nesse primeiro Natal. E aí, a grande novidade do Natal é anunciada primeiro a pastores. A gente sabe que pastores no primeiro século tinham uma reputação muito ruim, muito duvidosa, porque, afinal de contas, cuidar de rebanhos alheios, além de fazer com que eles ficassem sem guardar o sábado, porque, afinal de contas, pastor não tem descanso, trabalha de domingo a domingo, sem ficar guardando o sábado, portanto, eles eram impuros aos olhos de todos. E, além disso, guardar rebanhos alheios, usualmente acontecia de uma ovelha se perder ou de uma ovelha ser comida pelo lobo. E aí a grande dúvida que pairava sobre esses pastores era quem garante que o lobo não foi o próprio pastor que comeu uma daquelas ovelhas numa noite fria de inverno. Então era uma reputação muito duvidosa, muito problemática. Era um grupo, então, colocado à periferia, tanto por razões religiosas como socioeconômicas. E é a esse grupo que, em primeiro lugar, os anjos anunciam boas novas de salvação. Também há um outro grupo presente no Natal, que são os magos, que a tradição cristã associou a 3 reis magos. Na verdade, são magos, são gente pagã, gente não vinculada à aliança com Deus, com o povo de Israel, gente de outros povos. A gente poderia chamá-los talvez de esotéricos, ou seja, os astrólogos da época, que eram, na verdade, astrônomos. E eles, seguindo a estrela de Belém, encontram Jesus na manjedoura. Então, que interessante, o anúncio do Evangelho, da salvação de Deus em Jesus, é marcada pela presença de estrangeiros, de gente que por motivos religiosos era expulsa dos locais de religião judaica, do templo e das sinagogas, mas que estão presentes ali vendo Jesus nascer e dando a Jesus o seu culto na forma de presentes. Nós também temos uma família, José e Maria. Maria, uma adolescente de talvez 14 anos de idade, despreparada, pobre, uma mãe solteira, na verdade, e José, assumindo-a como sua esposa, José sendo aquele que vai cuidar dessa situação toda e certamente alguém que sofre por não dar melhores condições à sua esposa. Afinal de contas, o local de nascimento é uma estrebaria, é um coxo. Enfim, essa família, que aos olhos de alguns talvez possa ser chamada de desestruturada, é a família do Salvador. E com isso tudo significa dizer o seguinte: em primeiro lugar, o Natal aparece, transparece, presente para gente da periferia, tanto no quesito socioeconômico quanto também no quesito religioso. E também o Natal aparece para todas as famílias em qualquer forma que elas se apresentem. Esse é o Natal de Jesus. Mas há um outro grupo, e eu queria terminar aqui falando disso, um outro grupo que não aparece no Natal, que não dá as caras do Natal, que são os sacerdotes e os escribas, os teólogos da época, que estão no palácio de Herodes. E eles são capazes de entender as profecias e de entender que Belém é o local do nascimento do Messias. Mas eles são incapazes de afastar-se das delícias do Palácio Real para ir em busca do Messias recém-nascido numa estrebaria. Então, esse grupo representa aquelas pessoas que conhecem Jesus, conhecem as profecias, conhecem os evangelhos, mas conhecem de estudos ou de ouvir falar, mas não têm vínculo com Jesus. Então, o convite do Natal é que nós nos coloquemos a caminho de Belém, junto com pastores, junto com magos,
em busca daquela família e especialmente em busca daquela criança que é Deus conosco. Ao nos encontrarmos com esse Deus conosco, nós estamos de fato nos encontrando com o Natal e com a boa notícia que o Natal representa. Que Deus te abençoe ricamente, hoje e sempre, em nome de Jesus.